Olá! Como prometido, hoje o vídeo vai ser sobre colesterol. Tentei fazer um roteirinho para não esquecer de falar tudo, mas se faltar alguma coisa ou se ficar com alguma dúvida, pode comentar no Instagram, no YouTube, que eu tento responder conforme eu souber as respostas, né? Então vamos começar falando da grande importância do colesterol. Apesar do colesterol ser tido como uma coisa do mal, o colesterol ele é responsável por várias coisas essenciais à vida. Por exemplo, as vitaminas A, D, E e K, que são as vitaminas lipossolúveis, elas andam no sangue com uma roupinha de colesterol. Da mesma forma, toda a barreira de mielina, a barreira dos neurônios e as membranas celulares também têm o colesterol como componente. Além disso, todas as vitaminas, os hormônios fabricados na suprarrenal, que é a glândula que vai fabricar a testosterona, os hormônios masculinos, o cortisol, que é o hormônio do humor, e a renina, que é o hormônio que ajuda na manutenção da pressão, todos esses hormônios usam colesterol como matéria-prima na sua produção. Isso significa que o colesterol é essencial para a vida. Então, para que a gente fica tão preocupado com colesterol alto? Porque na vida, não só no colesterol, mas em tudo em excesso acaba fazendo mal. E o excesso de colesterol, ele vai causando ele vai colando de camadinha aqui nas artérias e nas veias até entupir. E esse entupimento vai causar uma doença cardiovascular, no caso, como por exemplo, infarto, AVC. Não que isso vai acontecer na infância. O colesterol não causa nada na infância, mas aquela doença que você poderia, aquele infarto, aquele AVC que você poderia ter aos 60, aos 70, você pode ter aos 30, aos 40, se você já vier desde a infância com colesterol alto. Então, por isso é tão importante tratar o colesterol na infância, para a gente prevenir essas doenças cardiovasculares precocemente na vida adulta. No caso do colesterol, quando é que ele está em excesso? A gente tem como valor de referência na infância um colesterol total maior que 170, já é ruim, um LDL maior que 110 também é ruim e um HDL menor que 45 também é ruim. Por que eu tenho essa diferença de umas coisas maiores e outras coisas menores? Porque no colesterol total, a gente engloba vários tipos de colesterol, mas a gente tem duas frações do colesterol que são as mais importantes. Uma é o HDL e o outro é LDL. HDL, LDL, o que é isso? Vamos tentar dividir. HDL é o colesterol bom, H de herói para vocês não esquecerem. E o LDL é o colesterol ruim, L de ladrão para vocês também não esquecerem. Então, por que um é bom e o outro é ruim? Enquanto o LDL, que é o colesterol ruim, ele vai grudando as suas camadinhas nas artérias e nas veias, em forma de camada mesmo, até entupir totalmente, o HDL, vamos pensar que ele é como se fosse uma escovinha de mamadeira. Ele vai lá limpar e desgrudar todo aquele LDL grudado. Então eu brinco que nas artérias e nas veias tinha que ser igual na nossa casa. Muita gente limpando, então muito HDL, que é o colesterol bom, e pouca gente sujando, pouco LDL, que é o colesterol ruim que vai entupir, certo? Então, quando a gente tem um HDL baixo e um LDL alto, a gente vai precisar tratar. Os tipos de tratamento a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Mas além disso, a gente vai pensar, colhe colesterol de todo mundo? Todas as crianças colhem colesterol? Não. As crianças menores de 2 anos não precisam ter seu colesterol colhido. Mesmo porque, como o colesterol é muito importante nessa fase, para o desenvolvimento dessas coisas que eu falei no começo, a gente, mesmo que ele tiver alto, a gente não pode tratar. Então, a gente não colhe menores de 2 anos. De 2 a 8 anos, a gente vai colher daquelas crianças que têm uma história familiar de colesterol alto ou uma história familiar de algum parente que teve AVC ou infarto com idade precoce, entre 30 e 40 anos, ou ainda as crianças obesas ou ainda as crianças diabéticas. De 2 a 8 anos, só nesses casos. De 9 a 11 anos, a gente vai colher de todo mundo. Todas as crianças de 9 a 11 anos precisam ter seu colesterol colhido.
De 12 a 17 anos, a gente colhe naqueles adolescentes que têm também a história familiar ou algum fator de risco, no caso de diabetes, problema renal ou obesidade. E de 17 a 19 anos, a gente também colhe de todo mundo. Então, a gente tem épocas de colher e casos de colher nessas épocas, certo? Então, se o colesterol tá alto, então se eu tenho colesterol total maior que 170, com o LDL maior que 110 e com o HDL menor que 45, a gente tem que tratar. Inicialmente, a gente trata com mudança de estilo de vida. Qual é a mudança de estilo de vida? Atividade física, a gente vai aumentar o consumo de fibras, porque se eu for uma criança que já tem uma história familiar de colesterol alto, a minha produção sozinha, natural do colesterol vai ser alta. Eu não tenho um botãozinho de liga e desliga para falar produz menos, produz mais. Então, o aumento da fibra vai me ajudar muito a colocar para fora esse excesso de colesterol. O que tem fibra? Os alimentos integrais, as frutas, as verduras e as farinhas. A gente tem várias farinhas no mercado, como farinha de maracujá, farinha de berinjela, farinha de aveia, o farelo de aveia, que são farinhas que vão ajudar a aumentar a quantidade de fibra na alimentação, além das frutas, verduras e dos alimentos integrais. Então, com o aumento das fibras, a gente consegue fazer uma função tipo de detergente. Como o ser humano não é um ruminante, toda a fibra que a gente consome, a gente elimina quase por inteiro. Mas nesse trajeto de consumir até eliminar, a fibra vai funcionar como um detergente. Ela vai chupar as gorduras e fazer tudo sair no cocô. Aí a gente tem o aumento de fibras como auxiliar no tratamento e, além disso, a gente precisa diminuir as gorduras de origem animal, que são as gorduras que vão ajudar no colesterol. Eu sempre faço uma brincadeira lá no consultório que eu falo assim, ovo vem do quê? Da galinha. Galinha é o quê? É um animal. Então, o ovo vai aumentar o colesterol. A gema do ovo, ela tem uma função muito boa em aumentar o HDL, que é o colesterol bom, mas em excesso ela também vai ajudar a aumentar o LDL. Então, a gente precisa balancear o consumo dessas gorduras animais. Então, o tratamento inicial do colesterol é isso, aumentar a fibra e diminuir a quantidade de gordura animal. Tem uma fase que quando o colesterol está muito alto, um LDL maior que 190, a gente vai acabar precisando de medicação, mas isso é a minoria dos casos. Na grande maioria, a gente consegue melhorar com atividade física e mudança da alimentação. Eu espero ter respondido as perguntas, mas se eu não conseguir responder tudo, por favor, comente aqui embaixo. Até o próximo vídeo.